Olá, eu sou o Thales e essa é a segunda edição do Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Nessa segunda edição, vamos falar com o professor Dr. Guilherme Bica, novamente estará aqui conosco, participou do primeiro episódio, e vamos conversar com o professor, deixar um pouco de ser informal nessa nossa conversa e vamos chamá-lo de Bica. Então vamos conversar com o Bica nesse episódio sobre condilomas acuminados. O professor Bica é responsável pela disciplina de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Ele é especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia, tendo realizado a pesquisa sobre HPV em seu mestrado e doutorado em Saúde e Comportamento pela Universidade Católica de Pelotas. Olá, Bica, vamos lá embarcar nessa jornada desse podcast, desse episódio aí sobre condilomas, de alguma forma dando uma sequência naquele tema que nós falamos no primeiro episódio, que foi sobre câncer de colo uterino. Então, eu gostaria de agradecer o convite por ter aceito. Muito obrigado aí, Thales. Uma ótima noite para você e para todos os ouvintes. Estão prontos aí, galera, para mais um Ginecologicamente Falando? Vamos aproveitar os seus momentos livres, quando sair para caminhar ou pedalar, botar os fones, escutar um pouco sobre as novidades da saúde feminina no podcast de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Nesse podcast de hoje, nós vamos trazer um comentário, falar um pouco a respeito das verrugas genitais, né, ou condilomas. Vamos conversar a respeito disso, que aí já vai fechar mais ou menos essa parte da patologia cervical. Nós falamos no primeiro podcast a respeito da prevenção do câncer de colo, e agora nós vamos falar de outra patologia que tem a ver com HPV também, que seria as verrugas genitais. Tem uma importância muito grande também. Nos próximos episódios, provavelmente a gente vai trazer entrevista com outros profissionais, né? Não vai ficar só comigo. Renomados profissionais que atuam auxiliando as mulheres a se manterem saudáveis, prevenidas durante as suas fases na vida e em especial durante a gestação também. Vamos ter podcasts a respeito de pré-natal de alto risco, gestação. Por enquanto é comigo, até azeitarmos a máquina, né? Nós estamos aprendendo ainda, né? O segundo podcast recém, mas em breve vamos ter muita gente boa participando, né? Bora, vamos pro Ginecologicamente Falando, né, meu velho? Vamos lá, Bica. Vou começar aqui com a primeira pergunta, que é: o que são verrugas genitais? Agora eu já te respondo, mas eu queria falar mais uma coisa, aproveitar que isso aqui é tipo programa de rádio, né? Então olha só, como nós falamos de prevenção no podcast anterior, logo depois do podcast anterior, agora no dia 25 de novembro, aconteceu uma videoconferência da Febrasgo, que eles chamam de Febrasgo Play, e ela envolveu experts na patologia do trato genital inferior, caras mais famosos do Brasil, o professor Agnaldo Lopes, a professora Neile Speck, a professora Lili Guzman da OPAS, e entre outros diversos professores que eles, por acaso, né, trataram, além das atualidades no rastreio do câncer de colo de útero, uma chamada para eliminar o câncer de colo uterino na próxima década. Quais seriam as ações para serem feitas na busca incessante pela redução dessa patologia? Então era bem o que nós tínhamos conversado a respeito da prevenção. Então, quais seriam as medidas ideais propostas para que o Brasil conseguisse reduzir a prevalência e a mortalidade do câncer de colo? A gente até tinha conversado um pouco a respeito, mas vale a pena eu tocar nesse assunto antes de falar das verrugas, que as estratégias ideais seriam em fazer com que a cobertura vacinal das meninas e meninos conseguisse ficar o mais alta possível, de preferência ao redor de 90% daquela faixa etária entre os 9 e os 14 anos que deveriam ser vacinadas para o HPV. Outra situação seria ampliar a cobertura do citopatológico, que o que eles colocam é que existe muitas pacientes que fazem muitos exames citopatológicos, muito mais pacientes que não fazem nenhum exame. Quer dizer, deixar de ser simplesmente a participação voluntária da paciente que iria ir à consulta ginecológica, talvez para se ter um outro tipo de busca e um outro tipo de obrigação das pacientes em fazer o exame. Quer dizer, tentar buscar aquelas pacientes as quais não vão ao ginecologista, que são aquelas que provavelmente possam ter alguma alteração que não foi descoberta. Além disso, eles teriam como intenção, lógico, custa dinheiro, né? A introdução dos testes de DNA de HPV para as pacientes com mais do que 30 anos de idade. Isso faria o quê? Faria o que as pacientes as quais tivessem presença de DNA de HPV nesses testes para os HPVs de alto risco após os 30 anos de idade, quer dizer, aquelas pacientes as quais não tivessem tido com a sua própria imunidade uma capacidade de resolver as infecções pelos HPVs, a partir
partir dos 30 anos de idade, elas seriam vistas de maneira diferente, com pré-câncer mais frequente, com cuidados mais intensos, tendo em vista que elas têm a possibilidade de ter alguma alteração. E possibilitaria para aquelas pacientes que tivessem um HPV negativo, que pudessem inclusive espaçar os seus citopatológicos até com um espaçamento maior, até de 5 anos. Isso seria uma situação importante. E as últimas situações seriam o maior acesso às pacientes que têm já o diagnóstico do câncer, quer dizer, aquelas pacientes que não conseguiram fazer a prevenção da patologia da neoplasia intraepitelial e que já estão com câncer, seria fazer com que essas pacientes conseguissem ter o acesso ao seu tratamento, porque nós temos até uma realidade em Pelotas, mas existem outros lugares mais distantes ou com menos acesso, nas quais as pacientes não têm acesso ao tratamento cirúrgico, as pacientes não têm acesso ao tratamento quimioterápico e as pacientes não têm acesso ou têm um acesso muito tardio ao tratamento radioterápico. Quer dizer, elas estão com uma patologia já grave e precisam resolver ou minimizar aquela patologia e não conseguem. E isso é uma realidade que talvez a gente veja pouco por estar dentro de uma cidade a qual tem um ambiente universitário, tem 2 universidades e tem toda essa situação de acesso um pouco melhor, mas nesse rincão todo do país, cidades menores e tudo mais, as pacientes têm muita dificuldade de acesso. Então seriam essas as estratégias, né, que tentam minimizar, né, e melhorar a saúde das mulheres. Bom, desculpa eu ter interrompido a tua pergunta, vamos voltar para as verrugas. Faz a pergunta de novo, garoto. Vamos, mas eu vou fazer um adendo que eu achei interessante, essa função deles quererem espaçar um pouco, né, com esse método, espaçar um pouco de 3 para 5. E no outro episódio eu havia te questionado se não seria mais plausível diminuir ao invés de aumentar. Achei interessante. Na verdade é assim, quando tu tens ausência de DNA de HPV num teste, o cofator principal do câncer e das alterações precursoras do câncer está ausente. Então, essa paciente, ela pode ter um espaçamento maior no citopatológico. Já a paciente que tem ele positivo, ela vai fazer o pré-câncer com uma frequência maior do que, inclusive, com que a preconizada para quem tem pré-câncer negativo, que é de 3 em 3 anos. Então, ela vai fazer o pré-câncer anual, colposcopia se necessário, vai ter uma atenção maior. Quer dizer que essa triagem com testes baseados em testes de biologia molecular, ela é muito interessante. Só que ela é cara. E o SUS não colocou ela nas metas dele, pelo menos a curto prazo, por uma questão de custos, né? Ela não é uma tecnologia barata. E ela também elimina um pouco a situação dos erros de coleta, por exemplo, das dificuldades de transporte, coloração, análise do citopatológico, porque elas são testes de biologia molecular, elas são menos factíveis às falhas desse tipo de teste. Lógico, um não substitui o outro, eles se sobrepõem, mas possibilitam, por exemplo, num pré-câncer insatisfatório, tu tendo ausência de DNA de HPV, tu fica tranquilo, né? Essa seria uma tecnologia que viria a auxiliar. E lógico, a cobertura vacinal, eles colocam muito bem a situação da Austrália, que tem o melhor status de cobertura vacinal contra o HPV, tanto em meninos quanto meninas, e agora eles estão colhendo os frutos com redução absurda, tanto nas displasias e câncer de colo, que lógico não é uma redução imediata, tu precisa muitos anos de vacinação para conseguir com que aquelas meninas que seriam jovens ali, chegassem na idade de ter o câncer, né? Que seria bem mais adiante. Mas assim, eles tiveram uma redução muito grande dos condilomas ou das verrugas genitais, que é o assunto da aula de hoje. Praticamente eles estão pensando que possam vir a ter uma erradicação desse tipo de manifestação. Oh, que show. Então vamos lá. O que são verrugas genitais? Então, as verrugas genitais, elas são outros tipos de manifestações do vírus HPV. Então, é a manifestação mais florida do HPV, na qual se mostram como verrugas. O pessoal costuma falar crista de galo, cavalo de crista, ele tem outro nome, né? São as verrugas que acontecem nas estruturas genitais. A pessoa vai dizer, tá, mas e as verrugas de dedo que a gente teve quando era criança? Outros tipos de verruga são decorrentes do HPV? São também. Só que são subtipos de HPV que não atingem os genitais, são subtipos de HPV que atingem outras estruturas. Os HPVs existem muito mais do que 100 subtipos já descobertos. Eles são parecidos entre eles, mas alguma parte do código genético deles é diferente. Os HPVs que atingem o trato genital devem ser em torno de 30 e poucos, quase 40. Dentre eles existem alguns HPVs que são mais agressivos, que são aqueles que fazem as lesões precursoras de câncer de colo, e existem outros tipos de HPVs que são os que dão verruga genital. Os mais conhecidos das verrugas genital é o subtipo 6 e o 11. Os mais conhecidos do câncer de colo é o 16 e o 18.
18. Mas existem outros que fazem verruga genital. Então a verruga genital é uma lesão que não é bonita de se ver, mas ela não é cancerosa, ela não costuma não evoluir como as alterações dos HPVs de alto risco. Mas ela psicologicamente, ela traz um impacto muito grande para a mulher, então a gente não pode minimizar o impacto dela. Ela é extremamente contagiosa, então assim, ela passa para o parceiro, ela atinge a região genital, ela atinge a vagina, o colo do útero, ela atinge a região perianal e ela é socialmente inaceitável. A paciente tem frustração, tem depressão, muito mais às vezes do que uma alteração de pré-câncer, porque esteticamente ela é muito feia, o tratamento dela por muitas vezes pode machucar, queimar, incomodar demais. Na gestação ela costuma florir mais ainda e ter mais quantidade, então é uma situação que a gente precisa resolver. E atinge o parceiro também, ele pode ter manifestações também, então essa é a verruga genital, ou condiloma combinado, ou cavalo de Cristo, quer que seja. Certo. E o que causam esses condilomas, essas verrugas? São as infecções pelos HPVs de baixo potencial oncogênico, esses que eu te falei. Esses HPVs, eles penetram durante uma relação sexual, principalmente, né, na pele, nas microfissuras que toda relação dá. Sempre que tu tem um contato de pele, tu vai ter umas pequenas rachadurinhas que às vezes tu só enxerga no microscópio. E ali, quando se tem uma verruga, aquilo entra em contato com a pele do parceiro que machucou e entra o HPV no tecido. E ali, ele, com um período de tempo, ele vai desenvolver as verrugas e vão aparecer. É assim que funciona. Certo. Você falou que elas são lesões feias, não são cancerosas, mas são feias. Elas causam algum sintoma na paciente ou no paciente? Além da lesão? É. Em geral, eles podem se queixar de prurido ou algum tipo de ardência. São os principais. Mas pode até não sentir. Só notou que apareceram as alterações, que elas podem ter relevo sem placa, são de aspecto verrucoso mesmo, e o paciente vem com essa queixa em geral na consulta. Você falou que a transmissão ali é pelo contato sexual. E o período de incubação do HPV qual é? Nesse caso das verrugas, o período médio é ao redor de 8 semanas, mais ou menos. Ele pode ser menos, pode ser mais, até 8 meses tu terias de período máximo, assim, de contato até o aparecimento. E tem uma situação interessante, é que às vezes, como o genital feminino é mais frágil, não é tão queratinizado quanto o pênis, às vezes ele passa despercebido no parceiro masculino e aparece primeiro, assim, visível na mulher. Então, muitas vezes, o próprio parceiro foi o vetor da infecção, mas ele não se deu de conta que ele tinha, porque ali era uma coisa tão pequena e tão fugaz que apareceu e desapareceu rapidamente, pelo pênis, pela característica de ser um órgão externo e mais queratinizado, e na mulher aparece, daqui a pouco pode ficar aquela situação, não, mas quem passou para quem? Como é que é isso daí? Traz uma situação que para o profissional ginecologista, essa situação pouco importa. A gente tem que resolver a situação do casal, o tratamento, organizar as coisas todas, do que está trazendo mais problema e mais conflito numa doença que é tão frustrante, que traz tanta baixa estima para a paciente, né? Me diz como que se faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico primordial das verrugas genitais é no exame. Aquela paciente que chegou com uma queixa de uma lesão, ou até mesmo que se dá de conta durante o exame físico que ela tem uma alteração, e o diagnóstico ele é clínico. Tu vendo a imagem da verruga, praticamente que uma garantia de que aquilo é uma verruga genital. Ah, bom, existem alguns outros tipos de manifestação que podem se parecer? Existe, por exemplo, um tipo de manifestação da sífilis, que é o condiloma plano da sífilis, ele pode aparecer, às vezes, uma verruga um pouco diferente, mas pode aparecer. Então, existe alguma situação que tu possa ter uma necessidade de retirar um fragmento para levar para análise e ter um diagnóstico? Às vezes pode ser necessário também, mas na maioria das vezes tu faz um diagnóstico simplesmente no observar a paciente ou sobre a colposcopia, sobre aumento com uma lupa, alguma coisa assim, pode também ajudar. Com o diagnóstico feito, qual é o tratamento dessas verrugas genitais? Então, assim, existem diversos tratamentos, existem tratamentos mais antigos, tratamentos nos quais tu pode fazer em gestante, porque ela se manifesta muito na gestação. Na gestação, existe uma redução fisiológica da imunidade da mulher. Isso se dá para possibilitar que a mulher tenha um ser que tem metade dos genes ali provenientes do pai, do marido, né? Do seu esposo, do pai da criança. Então, essa redução da imunidade feminina durante a gestação proporciona que ela não ataque o feto, mas
também proporciona que outros tipos de infecção possam a se manifestar com mais volúpia. E uma delas é as verrugas genitais. Por isso a gente vê, por vezes, as pacientes gestantes apresentando quadros muito intensos de verrugas genitais. Nas gestantes, os tratamentos vão ser diferentes e tu vai ter determinados produtos que tu não vai poder usar, enquanto que nas não gestantes tu vai poder usar. Então, assim, tu podes ter um tratamento destrutivo daquela lesão. Tu podes, por exemplo, destruir ela fazendo uma cauterização por eletricidade, que vai precisar de anestesia local. Tu podes fazer uma excisão cirúrgica nos casos maiores, não é o comum da gente fazer, mas tu pode. Tu pode eventualmente fazer uma destruição daquela lesão usando laser. Tem vantagem de conseguir regular a profundidade do laser e não ser tão lesivo no tecido, enquanto que uma cauterização poderia ser mais profunda, trazer mais danos ou cicatrizes. Tu pode eventualmente usar alguma substância cáustica para queimar a verruga. Então, vocês já devem ter visto no ambulatório, se utilizar o ácido cloracético a 80%, faria uma queimadura na verruga no intuito de queimar ela e destruir. Tu pode usar algumas outras substâncias, como a podofilina e a podófilotoxina, que são substâncias que têm ação contra o HPV ali, contra o tecido, que não podem ser usadas nas gestantes. Essas aí não dá para se usar na gestante. Tu podes também utilizar imunomodulador, que se chama, o mais conhecido se chama imiquimod, que é uma pomada que se usa e que vai fazer com que a resposta imunológica da paciente atinja a lesão. O imiquimod é uma medicação bem moderna, que é de autoaplicação. A própria paciente aplica. Ele não pode ser usado na grávida, só dá para ser usado na não grávida. E, em geral, não é utilizado em mucosa, mas quando se utiliza em mucosa, é off-label, é por escolha do profissional. E se pode fazer, além disso, acho que eu falei todos, interferon injetável. Teria uma ideia parecida com a do imunomodulador, certo? Seria o imunomodulador do imiquimod, mas por vezes ele pode dar aquela quadro gripal mais intenso que o imiquimod pode dar. O interferon injetável é mais frequente de dar, porque ele faz todo esse processo de resposta imunológica que dá um quadro de febre, gripe, ação parecida. Tem algum que é mais usado? Algum método de tratamento que é mais usado? A nível de ambulatório, tu vais ver bem mais frequente o uso do ácido tricloracético. Tu vai ver que é o mais frequente. Tem a vantagem de ser um produto barato, não é de autoaplicação, certo? É o médico que aplica. Tem a desvantagem de arder quando aplica, tu não tem muito como fazer uma analgesia de aplicação, então ele vai queimar no momento. E a outra desvantagem é que ele exige que seja aplicado várias vezes, não é numa aplicação única que a paciente consegue resolver a situação. Quanto mais queratinizada a lesão, que às vezes tu pode ter uma verruga que tem mais queratina e outra que tem menos, mais difícil ela é de se penetrar o ácido ali, de queimar ela, de conseguir resolver. Acaba que, por vezes, quando tu tens uma condilomatose muito extensa, a paciente vai ter muita dor e muito desconforto para tu queimar uma área muito, muito grande. Então, às vezes, pode se transformar numa tortura chinesa, aquele negócio ali, né? Um negócio meio maluco. Tem que se ver com parcimônia. A mesma coisa, por exemplo, podofilina e podofilotoxina, que eles têm um efeito para áreas extensas que não são muito legais também, tu fazer uma grande área de utilização. Então, a gente usa conforme a situação de cada paciente e também conforme a situação da questão poder aquisitivo, determinado acesso, tá gestante ou se não tá, todas a própria vontade. Por exemplo, pode ter uma paciente que deseja resolver aquilo imediatamente. Pode ter uma paciente que diga, não, olha, doutor, podemos fazer essa aplicação, eu tenho condições de vir mais vezes e resolver. E no que a gente falou assim, por que não se usa o tratamento mais moderno, por exemplo, o imiquimod ou a pomadinha que a própria paciente vai aplicar? Porque ele não é barato. Determinadas pacientes não vão ter o recurso para conseguir fazer o tratamento. E ele pode se estender por 1, 2 meses, 3 meses. Então, a cada mês, ela tem que ter a compra do remédio, que não é barato, que não tenha, o SUS não fornece. Isso já pode complicar determinadas situações. E a título de curiosidade, mais ou menos, qual o valor dessa pomada? Eu acredito que o tratamento mensal em torno de 150, 200 reais deve ser. Eu pensei num valor mais exorbitante. Já foi mais. Quando ele foi lançado no Brasil, era em torno de 400, isso há 10 anos atrás. Tu imagina 400 reais há 10 anos atrás. Tá bem caro. Né? Mas como vai passando, eles vão ficando mais baratos. Então, muitas vezes a gente pode até usar mais do que um tratamento. Pode, por exemplo, uma paciente que tem uma condilomatose muito extensa, ela usar o creme, reduzir as lesões e poder fazer um tratamento destrutivo numa subsequência, num controle, se ficar alguma lesão residual, entendeu? E depois do tratamento, essas verrugas, elas podem voltar ou elas somem de vez?
Na verdade, como se trata de uma situação, de uma infecção viral, tem muito a ver com a resposta imunológica de cada paciente. Tu não me perguntou, mas eu vou me antecipar, talvez tu fosse me perguntar antes, mais adiante. Existem pacientes que têm mais chances de apresentar as verrugas genitais. As pacientes imunodeficientes, por exemplo, uma paciente que é HIV positiva, está com a imunidade mais baixa, uma paciente que é transplantada e tem que usar um imunossupressor, a paciente gestante, como a gente conversou e não tínhamos tocado no assunto das outras, elas têm mais chances de ter infecção pelo HPV e da infecção ser mais intensa. Essa guerra entre a imunidade e a infecção viral, ela é constante. A tendência é que em algum momento as pacientes consigam resolver essa situação de infecção, mas elas poderão voltar às lesões. Por isso que a gente preconiza, mesmo que a paciente tenha tido já o contato da sexualidade com HPV, que ela seja vacinada, para tentar também dar um push imunitário nela e tentar melhorar um pouco a imunidade dela com relação ao HPV. Muito embora o HPV já esteja dentro do tecido dela. Agora você falou em prevenção, né, em vacina. Seria o único método de prevenção do contágio para o HPV? Na verdade, o sexo seguro seria um método que serve para todas as DSTs. Então, o uso do preservativo masculino e feminino, ele minimiza o contato. Não quer dizer que, por exemplo, um paciente que tenha uma verruga na base do pênis, o paciente masculino, não possa contaminar um introito da parceira, porque o preservativo não chega até aquele lugar. Mas, de qualquer forma, ele minimiza absurdamente. Já o preservativo feminino, lógico, seria mais seguro ainda, porque ele é maior e recobre uma área maior, ele seria mais seguro. A vacinação seria a prevenção primária, né? Seria uma chance que a gente teria de blindar a paciente, se for feita a vacina quadrivalente, que ela tenha cobertura para as cepas mais frequentes das verrugas genitais, a 6 e a 11. Então, quando ela entrasse em contato com a condiloma, ele não conseguiria penetrar no tecido, né? Seria eliminado, e aí não haveria infecção. Se lembrar que as verrugas, elas podem acometer o ânus também, né? Podem até ser dentro da mucosa anal, dependendo da situação, elas podem atingir. Por vezes, as pacientes têm que fazer uma consulta com um proctologista para resolver alguma situação que esteja interna no ânus também. Essa seria a minha última pergunta, né? A penúltima seria se a vacina do HPV, ela previne as verrugas genitais. A quadrivalente, que é a vacina que é fornecida pelo SUS, ela previne as duas principais cepas do oncogênico, que é o 16 e o 18, e as duas principais cepas de baixo potencial oncogênico que fazem as verrugas, que é o 6 e o 11. Ela reduz muito, previne e muito a ocorrência das verrugas genitais. Certo, é isso aí, Bica. Encerraram as perguntas desse episódio. Terias alguma outra observação que você gostaria de fazer? Olha, pessoal, eu acho assim, principalmente para o pessoal, os acadêmicos que estão nos escutando, essa parte da prevenção, câncer, das DSTs, isso tem uma importância muito grande, não só para o ginecologista, ela tem uma importância para o clínico, são situações que todo profissional médico é questionado, inúmeras vezes vocês vão ter pacientes que vão precisar ser encaminhadas, então assim, estudem, fiquem sabendo das novidades, sempre que conversar com mulheres, falem para elas da prevenção do câncer de colo, da prevenção do câncer de mama. Essas doenças, elas são muito complexas para as nossas mulheres, nós temos uma prevalência muito grande delas e a gente tem que minimizar o impacto delas nas mulheres brasileiras. Quem sabe a gente vai conseguir, em médio prazo, erradicar estas ligadas ao HPV. Eu acho que isso é uma possibilidade. Mama nós não vamos conseguir, pelo menos numa fase mais inicial. Vamos ter que fazer diagnóstico precoce, tratamento menor possível, menos mutilante e o mais curativo. Mas estas ligadas ao HPV, quem sabe a gente não consegue. Vocês, no decorrer da prática médica de vocês, não vão falar do HPV como uma varíola, por exemplo, aconteceu e não existe mais. Vai saber. Quem sabe a gente não consegue avançar nesse nível. Seria fantástico, quem sabe. Vamos trabalhar para isso, né? Esse é um dos objetivos do podcast, é informar, né, a população, tanto a população geral quanto os acadêmicos, para que possamos estar trabalhando juntos, construindo, tentando erradicar essas moléstias que perseguem aí. E eu gostaria de agradecer a você que nos ouviu, ao professor Bica, concedeu esses minutos aí do conhecimento dele para que nós possamos estar nos informando. Nos sigam, nos ouçam e semana que vem teremos o nosso terceiro episódio do podcast Ginecologicamente Falando. Obrigado, Bica, pela presença e pela participação. Falou, pessoal. Um grande abraço. Até mais.